Bem-vindos, irmãos. Bom dia. E vamos começar o nosso culto louvando o nosso bom Deus e engrandecendo o seu santo e poderoso nome. E vamos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar o nosso Deus com o coro sem engrandecido. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos 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 ao Senhor.
Louvado sejas, Senhor. Engrandecemos o Teu santo, o Teu poderoso nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos teres trazido à Tua presença, à Tua casa, Pai, para Te louvar e para Te engrandecer, Pai, para Te agradecer pela Tua bondade e pelo Teu amor por cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor demonstrado na cruz, pelo Teu Filho amado Jesus, e obrigada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós e que opera em nós, Senhor, e que nesta manhã nós possamos ser atingidos pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor, através da palavra, através do louvor, Senhor, através da comunhão uns com os outros, Pai, e que acima de tudo o Teu nome possa ser glorificado nesta manhã, Pai. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmã, ainda vamos continuar de pé, temos o coro Só pela Graça. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo Sua presença, Sua graça e Seu amor, graça e Seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu Seu perdão. Graças Te damos por dares a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu Seu perdão. Graças Te damos por dares a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só pelo sangue de Cristo estamos aqui, sentindo Sua presença, Sua graça e Seu amor, graça e Seu amor. Foi lá na cruz que Jesus deu Seu perdão. Graças Te damos por dares a salvação. Foi lá na cruz que Jesus deu Seu perdão. Graças Te damos por dares a salvação. Só pela graça de Cristo, só pelo amor de meu Deus, não há esforços de homens que nos conceda o céu. Só
aqui, sentindo sua presença, sua graça e seu amor, graça e seu amor, graça e seu amor, graça e seu amor. Podemos sentar? Como? Era. Teria que ser, em qualquer altura. Não, e o que está oculto está. Exatamente. Portanto, estava em Morse. Ponto, 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 ponto. Vamos avançar e vamos diretos ao texto da Palavra de Deus. E o texto está em Lucas, no capítulo 11, e esse aparece lá em cima. Eu estendi um pouco a leitura porque eu gosto sempre de enquadrar o que estamos a ler no contexto, e vamos iniciar então no versículo 14 até ao versículo 28. Mas é Lucas 12. Como? Lucas 12. Lucas 12. Sim. E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demónios por Beelzebu, príncipe dos demónios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Beelzebu. E, se eu expulso os demónios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te damos graças por esta oportunidade e este privilégio de podermos estar na Tua presença, como já o fizemos para Te adorar, para Te louvar. E queremos também agora pedir a Tua bênção para a meditação na Tua palavra, pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Ok, então já lá temos o nosso slide.
como já deu para perceber, eu gosto muito de ilustrar aquilo que vamos falar com uma imagem. Ao mesmo tempo, também, o texto é riquíssimo e levaríamos imenso tempo a reunir ou a dissertar sobre todo o seu conteúdo. Mas eu quis concentrar a nossa atenção particularmente num versículo e já vamos perceber qual. E eu escolhi depois esta imagem que é o quê? Ora, o carro é automático. Então está bem, já deu para perceber que o carro é automático. Pronto, nem sempre é possível encontrar aquilo que nós queremos, mas já estamos habituados, os que conduzem, a que há no carro uma manete de velocidades. Antigamente os carros tinham 4 velocidades, falando de para a frente. Outros depois vieram com 5 velocidades, outros já vêm com 6 velocidades. Há depois os carros automáticos que eles próprios, alguns, colocam as mudanças sem que nós nos apercebamos dessa mudança. E depois, naturalmente, que agora há os elétricos, que não têm mudanças, não é? É só carregar no acelerador e ele anda. Quanto muito vai para a frente, ou vem para trás. Portanto, ou 5 ou 6 para a frente e uma para trás. Mas, e é tudo. Existe? Existe uma mudança, ou uma ausência de mudança, que é o ponto morto. Ora, vamos lá ver então. É para passar. Pois é, para passar. O ponto morto. E este foi, por assim dizer, o título que eu achei que descrevia estas palavras de Jesus, particularmente, e vamos passar então à frente, no contexto desta passagem. O título que a maioria das Bíblias traz, que eu consulto sempre mais que uma, vem ou tem a ver com a blasfémia dos fariseus. Eles estavam a pôr em dúvida a autoridade, a autenticidade da pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele expulsava os demónios pelo diabo. Em que Jesus acaba por dizer, então, mas o diabo está dividido? Então o próprio diabo expulsa o diabo? E depois, naturalmente, fala sobre uma situação que, infelizmente, nós muitas vezes não abordamos, mas que prolifera muito por aí. De pessoas que estão possessas, possuídas pelo demónio. E que muitas vezes são libertas, mas depois voltam a cair, como o próprio texto nos adverte. Mas, então, deixando agora esse cenário, que daria pano para mangas, o versículo é este. Então, o versículo diz-nos: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Com isto, no fundo, porque é que eu escolhi então o ponto morto? Na vida cristã não há ponto morto. Não sei em qual das velocidades nós estamos. Estamos na primeira, se estamos na segunda. Mas não há ponto morto. E
não podemos ser neutrais. É também outro dos termos usados para o ponto morto, é o neutro. É aquela situação que nem é carne nem é peixe. Vamos então avançar um pouco mais no texto o alerta de Jesus continua válido. Porquê? Porque ele é o mesmo, ele não muda, ele continua a nos amar, como ainda agora ouvíamos na escola dominical, e deseja que todos venham ao conhecimento da salvação. Ele quer a nossa salvação, ele quer o nosso bem. Ele é o mesmo, ele convida-nos, ele chama-nos. Eu ouço muitas vezes o texto de Apocalipse quando alguém usa e diz: eis que estou à porta e bato. Ele é muitas vezes usado fora do seu contexto, mas importa dizer qual é o contexto. O contexto não é o contexto da salvação, mas é o contexto da vida do crente em que Cristo está de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Não diz eu o salvarei, porque já está salvo. Mas está com a comunhão quebrada, com a comunhão cortada. Então o alerta de Jesus continua válido, porque ele é o mesmo e o homem também é o mesmo. Ao longo de todos os tempos, o homem permanece o mesmo. Permanece o mesmo quê? Uns aceitando de bom grado, outros rejeitam e os outros nem sim nem não. Mas os nem sim nem não, o que é que estão a fazer? Ponto morto. Mas estão a rejeitar. Porque não existe ponto morto. Não é? Então, mais um clique. Então, a frase encontra-se também em Mateus, no capítulo 12 e versículo 30, e iremos lá chegar daqui a pouco, e em Lucas 11, 23, particularmente. É uma metáfora, não é? É uma ilustração das muitas que Jesus utiliza para falar da importância da aceitação de Cristo como Salvador. Para nos falar acerca da nossa necessidade de identificação com Ele. Para nos falar acerca da necessidade do nosso envolvimento, da nossa participação e da nossa colaboração. Jesus afirmou que não há meio termo. Se alguém não está comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há ponto neutro. Não há ponto morto. Ou estamos com ele, ou não estamos com ele. Mais um slide. Então, eu gostava de focar a nossa atenção nos verbos que são utilizados ali. Ajuntar. É um deles. E ajuntar, no contexto, significa unir. Ajuntar. Quem comigo não ajunta, espalha. Significa construir. Quem comigo não constrói, espalha. Significa colaborar. E isto quer dizer o quê? Que nós necessitamos da união de todos, da colaboração de todos para a edificação da igreja. É agregar valor. Ou seja, a minha vinda à casa do Senhor deve acrescentar valor. Não é o IVA. Não é? O IVA é o valor acrescentado. Não é o IVA. Mas é acrescentar valor. Seja no louvor, seja na oração, seja na comunhão.
Muitas vezes nós ficamos, não é tristes, mas quando não temos a casa cheia. E especialmente quando começa a chegar às 10 horas e ainda ninguém apareceu. Portanto, mas precisamos de estarmos agregados, de estarmos a trabalhar em conjunto. E esta é a ideia então do ajuntar. Quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus então afirmou que não há meio termo. Depois temos a outra expressão, que é o espalhar. E nós já sabemos o que é o espalhar. Não é o espalha-brasas, não é? O espalha-brasas é aquele que é muito impulsivo, mas não é nesse sentido. Espalhar significa, neste contexto, dispersar. Muitas vezes nós dispersamos os nossos dons, os nossos talentos e não os concentramos para o serviço do Senhor. Significa também o espalhar, destruir. Porque, quer queiramos, quer não, com esse espalhar podemos estar a contribuir para a destruição daquilo que está, daquilo que existe. Também desviar ou criar divisão. Estas são definições associadas a estas palavras de Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, não existe o meio termo. Vou continuando então. O texto então em Mateus, no capítulo 12 e versículo 30, é semelhante ao de Lucas. Mas há lá um mas que eu gostava de acrescentar. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Uau! Este é daqueles versículos que às vezes a gente tenta evitar de falar dele ou de comentar. Por um lado, porque aparentemente parece existir, há sempre várias interpretações para um versículo ou um texto da Escritura. Mas Jesus está aqui a alertar porque eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará, mas aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então qual é a blasfémia que não tem perdão? Estar a atribuir a Deus as obras do diabo. Vamos ver o que é que nos diz então a palavra, e eu considero que este versículo ajuda a perceber o contexto, pelo menos na minha perspectiva, do que é a blasfémia contra o Espírito. E ele está em João capítulo 16, versículos 7 até o versículo 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vos-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não sei se concordam comigo, mas este versículo, na minha ótica, ajuda a perceber o que é blasfémia contra o Espírito. A blasfémia contra o Espírito é resistir à ação do Espírito Santo. Resistir ao trabalho de Deus nas nossas vidas.
E o Senhor advertiu a esse respeito quando disse: todavia vos digo que vos convém que eu vá para que o Espírito venha, para que o Consolador vos seja concedido. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. E o salário do pecado é a morte. E se alguém não crê em Cristo, está perdido. Não será salvo. Porque é através de Cristo, só pelo sangue de Cristo, nós cantávamos há pouco, só pelo amor de meu Deus. Não há esforço dos homens que nos conduzam aos céus. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E então é Ele que é a ação do Espírito Santo em nós, que nos convence da nossa condição de pecadores, do pecado, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus é manifesta no facto de que Jesus levou sobre si os nossos pecados. E Ele exerceu essa justiça. Não era Ele que merecia ou que era digno de receber esse castigo, era eu, era cada um de nós. Mas Ele foi feito justiça por nós, levando sobre si os nossos pecados. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E este é um fator importantíssimo e que nós muitas vezes nos esquecemos. O diabo já está derrotado. Ele já foi derrotado. Ele continua a tentar, por todos os meios, levar o homem à perdição, arrastá-lo consigo para a perdição. Mas ele já está derrotado. Porque na cruz do Calvário, por isso ele tentou por todos os meios impedir que Cristo fosse à cruz. Logo, no início do ministério, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus foi respondendo a cada uma das tentações. E eu acredito que não foi só naquela hora que Jesus foi tentado, ao longo de todo o seu ministério. Jesus foi tentado a não ir à cruz, para que dessa forma o nosso pecado não fosse perdoado e nós não fôssemos salvos. Mesmo quando ele estava no jardim, onde muitas vezes ia a orar, e o servo do sacerdote cortou, ou aliás, Pedro cortou a orelha ao servo do sacerdote, Jesus interrompeu e disse: não façam isso, porque para isto eu vim a esta hora. Era estar a impedi-lo de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele era o homem, já ouvimos na escola dominical. 100% Deus e 100% homem, não era 50% cada uma das naturezas. E ele teve que confessar como homem e pedir: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim este sofrimento. Não era só um sofrimento humano, físico, mas era um sofrimento espiritual que eu considero que ainda era maior do que o sofrimento físico. Porque aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós. E eu não consigo, não tenho, a minha dimensão humana não me permite avaliar o que é isto. De alguém que é santo, 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 naquela hora estar a levar consigo os nossos pecados. E então, perante isto, concluímos que a igreja, eu lembrei-me, ou veio ao meu pensamento as palavras do Senhor à igreja de Laodiceia, que vem descritas no Apocalipse, no capítulo 3
e versículos 16 até o versículo 18. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O que o Senhor estava a dizer àquela igreja era: deixem de estar em ponto morto. Não podem estar em ponto morto. Parece que têm um Tesla, não é? Mas estão em ponto morto. A igreja pode ser uma grande igreja, mas eu estou em ponto morto. O louvor pode ser excelente, mas eu estou em ponto morto. A mensagem pode ser bíblica, espero que o seja, mas eu continuo em ponto morto. É importante pensarmos realmente naquilo que o Senhor nos exorta na sua palavra a cada dia e pensarmos nestas palavras de Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não posso estar em ponto morto. Tenho que juntar com Jesus. Tenho que contribuir, não só fisicamente, presencialmente, é importantíssimo, mas testemunhando, partilhando com os outros aquilo que o Senhor tem feito por mim. Procurando saber de que forma é que eu posso servir, porque fomos salvos para servir. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te agradecemos por a tua palavra, pelos desafios que ela nos traz a cada dia que a abrimos e sobre ela meditamos. E ajuda-nos, Senhor, a sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A podermos realmente contribuir através do nosso testemunho, através do nosso serviço para ti, para o engrandecimento da tua obra, para a salvação de muitas almas e para a bênção daqueles com quem nos congregamos. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Irmãos, agora vamos recolher os nossos dízimos e ofertas, e conforme a palavra do Senhor diz, em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, Kumbaya, Senhor, Kumbaya, ó Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya. Alguém clama, Senhor, Kumbaya.
Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Alguém canta, Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Alguém ora, Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, Kumbaya. Ó Senhor, ainda na Tua presença, mais uma vez queremos Te agradecer por toda a Tua bondade, Senhor, por todo o Teu amor pela Tua casa, Pai, por cada um de nós. E oramos neste momento em especial, agradecendo-Te pelos dízimos e ofertas que foram dados à Tua casa. Pedimos para que Tu abençoes, Senhor, cada irmão, Senhor, que ofertou e também cada irmão que não conseguiu ofertar nesta manhã. Senhor, que Tu abençoes a vida de todos nós, Senhor, e que acima de tudo que estas ofertas e que os dízimos possam ser uma bênção para a Tua casa e que possam multiplicar, Senhor, a obra na Tua casa, Pai. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso versículo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu vou utilizar o meu telemóvel e já ontem, quando eu estive no encontro, que eu vou falar agora, eu estava preocupada, porque eu estava a usar o telemóvel para pôr alguns apontamentos que eu achava tão importante e estava a fazer a mesma coisa agora com a mensagem. Não era mandar mensagens do WhatsApp, porque às vezes isso pode-nos ser tentado. Irmãos, ontem teve lugar em Lisboa o encontro para o qual nós tínhamos pedido oração há algum tempo atrás, o encontro de irmãos que cuidam de outros irmãos, e neste caso o Member Care, e foi uma bênção muito grande. Eu só tive tempo de chegar na hora do lanche e continuar, graças a Deus, por aquilo que nós pudemos juntos ouvir. Este encontro tinha a ver com, e alguns dos irmãos que falaram, foi o irmão Vacílios. Eu não pude estar a essa hora e ele falou sobre o tema, desculpa-me, Rei. Jesus e o cuidado integral. Este encontro era específico para obreiros, para pastores, para homens e mulheres que estão no ministério e que precisam do cuidado também, que alguém cuide deles. E Member Care é uma organização que tem este propósito: cuidar e ministrar a pastores e obreiros e líderes que estão sempre na frente a dar e depois precisam também de um cuidado específico. E as duas palestras às quais eu assisti, que foram muito interessantes e foram muito boas mesmo, uma delas era a vulnerabilidade. O nosso irmão falou sobre que realmente nós não somos super-heróis. E precisamos mesmo de praticar algo muito importante, a autenticidade. Quando nós choramos, temos que chorar. Porque muitas vezes a igreja, e desculpem irmãos eu aproveitar isto para desabafar isto, porque foi aquilo que eu recebi ontem, muitas vezes a igreja quer que os líderes sejam o quê? Super-heróis. Eles não têm nunca problemas, eles têm uma família 5 estrelas. Não têm problemas. Os pastores, os obreiros, os missionários são ungidos por Deus, não têm problemas. Não, isso é mentira. São aqueles que muitas vezes são mais atingidos, atacados.
certo? É verdade. E este irmão falava sobre isso. Muitas vezes nós tentamos dar, os obreiros tentam dar a cara e tentam dar a imagem de que tudo vai bem, mas era como eu hoje dizia, tudo vai bem, mas só vai bem porque o Senhor cuida de nós, porque às vezes não vai tão bem assim. E ele falou sobre o praticarmos a nossa autenticidade, é muito importante. Se as coisas não vão bem, então nós sermos humildes o suficiente para não vai bem, não é? Não vai bem. Também descartar a autoproteção, porque muitas vezes nós protegemos-nos, tentamos proteger. Coitados, os nossos irmãos já têm os problemas deles, não precisam estar a levar com os nossos. E eu também sou pastor, sou obreiro, sou missionário, é melhor eu não dizer nada, o que é que eles vão pensar? Cuidado com isso. Os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos missionários têm vulnerabilidade. E uma coisa que eu gostei, e essa foi muito para mim, começa a ser vulnerável em tua casa. Irmãos, às vezes a corrida é tanta. Às vezes a corrida é tanta, mas nós somos vulneráveis e precisamos de viver sabendo que somos não super-heróis. Depois, a segunda, e foi muito bom, e eu pude ouvir a Rei falar sobre a importância do debriefing. Uma palavra cara, não é? Uma palavra que nem sequer é portuguesa, não é? Mas o que é que ela quis dizer? Muitas vezes é importante o obreiro, o pastor, o missionário ter alguém ao seu lado que pode chamar a atenção e pode mostrar o que é que está a passar, o que é que pode ser feito para, e então obrigar quase como que a fazer uma paragem e ver o que é que pode ser feito. Certo, Rei? Depois de termos ouvido estas duas palestras, eu ter ouvido estas duas, porque as outras duas não pude, e sabem uma coisa, o diabo, aquele que hoje também falámos, tentou-nos mandar para trás. Tentou-nos mandar para trás ali no Sobral de Montagraço, na autoestrada. Eu chorei e quis voltar para trás, mas voltámos, fomos em frente. E graças a Deus que fomos em frente, porque o Senhor nos abençoou. E o meu apontamento saiu, porque o meu telemóvel é tonto. E graças a Deus o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar ali naquele encontro. Eu dou graças a Deus pelos 4 irmãos que puderam ministrar. Puderam ministrar para nós. Obrigada, Rei. E pode dizer aos nossos irmãos que foi uma bênção. Nós tivemos também o irmão Hildelândio lá também, a sua família, a sua esposa. Foi muito bom, foi uma bênção. Certo? Certo, foi uma bênção muito grande. Bênçãos, nós também temos muitas bênçãos. E hoje nós temos 2 que queríamos partilhar. Irmã Manuela, graças a Deus a irmã já está connosco, não é? Depois daquela situação, depois daquele bolo maroto que fez com que a irmã tivesse aquela intoxicação alimentar, graças a Deus que a irmã está connosco. E é tão bom poder ver a irmã. Sentimos a sua falta. Tenho aqui uma coisa escrita já há uns anos, que foi a irmã que recebeu esta mensagem para si. Veja lá se se lembra quem escreveu isto. Quando sentir só hora e vais ter a bênção do céu. Pois essas coisas nem sabia, nem me lembrava. A irmã diz que tem ali uma... O João, quando era pequeno, que lhe escreveu. Então, dê-me cá, irmã. É isso mesmo, no dia da mãe, que eu repeti isto. O nosso filho, quando era muito pequenino, e a irmã tirou esta frase para ele, ele escreveu para a mãe isto, a mãe que sou eu. Quando te sentires só, ora que vais ter a bênção do céu. Não é que eu vou-te fazer todo o trabalho que tu precisas, vais ter a bênção do céu. E é só pela oração que nós podemos ter a bênção vinda de Deus. A Tatiana também, Deus está trabalhando na sua vida. E nós queremos dar graças a Deus por algo que ela já tem, não só graças, mas também queremos pedir oração. Mas primeiro vamos à graça.
tão difícil ir ao AIMA, não é? E a Tatiana precisava de renovar o seu documento da CPLP. Irmãos, nós não sabemos porque é que Deus faz as coisas desta maneira, mas Deus faz as coisas à sua maneira, não à nossa. E porque a Tatiana tem esta condição de saúde neste momento, ela teve um documento médico dizendo que ela tem este problema de saúde e não se pode ausentar do país porque está em tratamento. E a médica disse-lhe, não, tu não vais ser deportada, porque, Tatiana, se os documentos, como qualquer imigrante, se não tem os documentos, poderá ser deportada. E ela falou com a médica, eu posso ser deportada, e como é que vai ser? Ela disse, não vais. Ok, ela passou um documento, mas nós temos o dono de todas as coisas connosco, certo? Então, damos graças a Deus por este documento que a médica passou, mas aquele tempo que poderia ser novembro, chegou e vai ser no dia 1. E no dia 1 a Tatiana vai ao AIMA. Quer queiramos, quer não, nós somos humanos e ela está apreensiva, certo? Está apreensiva. E nós vamos estar. Uns vão estar com ela na AIMA. Mas antes dela chegar à AIMA, o Senhor já chegou. E outros vão estar na terça-feira orando, porque é às 9 horas da noite. Imaginem que linda hora para a AIMA receber, não é? Quando já está tudo cansado, ou então acabou de entrar um funcionário que Deus preparou para estar ali. Por isso, vamos orar pela Tatiana. 9 horas da noite ela vai estar lá antes disso. 9 horas da noite ela vai estar na AIMA, com aquele documento, com os outros documentos para serem renovados. E nós sabemos que Deus tem coisas maravilhosas para os seus. O nosso Deus é o Deus de milagres. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua a ser Deus. Esta é a nossa confiança. E, irmãos, muitas vezes nós vacilamos. Esta é a nossa confiança. Outra situação que eu acho que cada vez mais nós precisamos é orar pelas famílias. Orar pelas famílias. Irmãos, se há alguém que é atacado, não só no nosso país, no mundo, e especialmente dentro da igreja, são as famílias daqueles que amam ao Senhor. Oremos pelas nossas famílias. Oremos pelas nossas famílias. Tiremos tempo, irmãos. Tínhamos nós filhos ou não? Tínhamos nós apenas sobrinhos ou não? Oremos pelas nossas famílias. Semana passada orávamos pela sobrinha neta da Amerrei, que tinha nascido, e que o parto foi muito demorado e ela estava com algumas dificuldades em respirar. Como está, irmã? Graças a Deus. Que bom. E a mãe também teve grandes dificuldades, mas graças a Deus estão os três a recuperar. O pai, a mãe e a filhinha. E damos graças a Deus por isso também. Oremos pelas famílias, irmãos. É quem o diabo quer mais atacar. Porque é a base da nossa sociedade, é a base da nossa igreja. Também, oremos pelo grupo de louvor. Nós precisamos de muita sabedoria. Precisamos de muita sabedoria, porque antes de nós prepararmos o louvor, nós queremos que isso trabalhe em nós. E este é o objetivo. Orem por nós, irmãos. Não são apenas 4 pessoas que vêm cantar ao domingo aqui ou dirigir o louvor para os irmãos. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido em nós. Porque palavras levam ao vento. E é importante que os irmãos orem por este grupo que está aqui à frente, liderando o louvor. Porque antes de estar aqui, precisa de estar preparado para. E há muita coisa que tenta nos distrair. Também orem pelo grupo da Escola Bíblica Dominical, por aqueles que estão à frente da Escola Bíblica Dominical. Não só por aqueles que estão a ministrar, mas por aqueles que não estando a ministrar neste momento, estão agregados e estão a preparar, não tarda, o programa para o próximo ano. Orem pelo grupo da Escola Bíblica Dominical.
Também orem pelas atividades infantis. Nós tentamos fazer alguma coisa. Aulas de música e outras atividades agora no final deste ano letivo. As crianças praticamente já todas acabaram, sim. Neste momento todas acabaram as aulas, mesmo o primeiro ciclo. Orem por aqueles que estão a tentar fazer atividades. Irmão Hildelândia, eu não consegui colocar eu não consegui, por minha culpa. O irmão Hildelândia fez, a sua esposa, a Ana Rita, fez um cartaz para o dia 13, o dia em que as crianças vão se juntar e vão ter um dia de piscina na nossa casa, mas eu não consegui passar para ali. Mas os irmãos vão receber no WhatsApp, está bem? Dia 13, vamos ver. Sujeito à confirmação das pessoas, porque nós não sabemos como é que é. A casa está lá. As pessoas é que precisam de chegar até lá, está bem? E outra coisa que eu queria desafiar a igreja, não só terça-feira a estarem connosco em oração, não só terça-feira estarem connosco em oração, mas também, e eu estava a falar isso com o irmão Fernando hoje, há uns meses atrás, antes do culto, havia um grupo que se reunia lá atrás. Desculpa, amor. Sim, obrigada. Antes da escola dominical, havia um grupo que se reunia e estava a orar pelo culto, pela escola dominical e pelo culto. Alguns chegavam às 9h30, 20 para as 10 e juntávamos-nos todos lá atrás e era muito bom. Depois, devido a circunstâncias da vida e de boleias, não é? Para uns não chegam tão cedo e parece que o número começou-nos a fazer diferença. E as coisas deste mundo, não é? As coisas, papéis, começaram a levar muito tempo, irmão Fernando, e começámos a deixar esse tempo de oração. Culpa minha. E eu tenho sentido que alguma coisa tem estado a faltar. E hoje eu estava desejando que o irmão Fernando viesse. Para dizer, irmão, temos que continuar. Mesmo 3, mesmo 2, mesmo seja quem for, seja o que for. Irmão, se alguém puder estar antes das 10 para ter um tempinho de oração, vamos estar, está bem? Na altura, a Sara e a Naomi oravam em nepalês, não interessava. O irmão Fernando até dizia, a gente não percebe nada, mas havia ali uma outra palavra que nós já entendíamos. Mas quem entende tudo é o Senhor, está bem? Mas nós entendíamos algumas palavras e estávamos juntos, sabíamos que estávamos todos orando pelo pastor, orando por cada um de nós que vinha a caminho, orando por aqueles que tinham uma necessidade específica e que Deus precisava tocar. Por isso, irmãos, se alguém puder e quiser estar, é com alegria que nós vamos recomeçar. Então, terça-feira, às 21h, não vamos esquecer de orar pela Tatiana. Aqueles que não puderem entrar no Zoom, vão orar pela Tatiana. Um dia muito especial. E um dia em que ela vai entregar os documentos. Claro que ela não vai ter imediatamente a resposta. Pois não, Tatiana? Vais ter imediatamente ou não? Não vai. A resposta vem depois, nós sabemos isso, não é? Mas nós sabemos que Deus é soberano. Deus é soberano. E eu vou chamar o grupo de louvor, está bem? Para a frente. Eu estava tão tentada a ter este e a ter outro. Este porque é tão importante que ele fala sobre o espero em ti. E o outro que era eu preciso de ti. É a família, somos corpo. O que é que acham? Vamos cantar os dois? Vamos cantar os dois. Qual vamos cantar primeiro? Este, se calhar. Oh, irmãos, é assim, nada estava preparado, está bem? Mas depois daquilo que sentimos, eu acho que é muito importante. Espero em ti. Vamos cantar este coro, espero em ti. E não é em ti, ser humano, não é em ti, irmã Manuela, não é em ti, pastor, não é em ti, seja quem for, é no Senhor. No Senhor. E que o Senhor nos ajude, cada dia, a esperar nele.
Sim, podemos ficar em pé. Vou preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus, e num segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, vou exaltar. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti. Só no Senhor. Só no Senhor. Vou preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus, e no segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, vou exaltar. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti. Espero em quem? No Senhor. Amém. Que assim seja. Eu vou então, se os irmãos quiserem sentar-se, porque isto vai ter que ser só aqui. Vamos aqui buscar o coro que eu acho que seria muito importante nós cantarmos. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
corpo e família. Podemos ficar de pé? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo que abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo que abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Amém. Amém. Não há melhor forma que terminar este tempo de adoração ao Senhor do que este. Eu preciso de ti, querida irmã. Eu preciso de ti, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Pois precisamos uns dos outros e todos precisamos de Jesus.
porque sem Ele nada somos, nem nada podemos fazer. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão por este tempo passado na Tua presença. Por aquilo, Senhor, que realmente através dos cânticos, através da Tua palavra, através da comunhão uns com os outros, nós podemos sentir. Pois Tu disseste que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu estarias no nosso meio. E és Tu, Senhor, a razão principal de estarmos aqui. És Tu a razão principal, Senhor, deste tempo que procuramos ter de comunhão uns com os outros, mas principalmente de comunhão contigo. Precisamos uns dos outros, porque sem os outros nada somos. Os outros precisam de nós, porque sem nós eles também nada são. Mas juntos precisamos de Ti, porque sem margem para dúvidas, sem Ti é que nada somos, nem nada podemos fazer. Pedimos por isso, Senhor, a Tua bênção para esta semana, que nos despeças com a Tua paz e que nos possas ajudar, Senhor, onde quer que estejamos, a poder realmente ser o bom cheiro de Cristo. Ser, Senhor, aqueles que levam a Tua palavra, o Teu testemunho, onde quer que estejam. Pedimos, Senhor, por todas as situações que foram aqui apresentadas e te damos graças por aquilo que Tu tens feito em cada uma das famílias, em cada um dos irmãos, em cada uma das crianças que compõem a Tua Igreja. Mas também não nos esquecemos daqueles que não puderam estar connosco. Que da mesma forma, Senhor, os possas abençoar, particularmente os que por motivos de saúde não puderam fazer. Que Tu também, Senhor, possas operar nas suas vidas de acordo com a Tua vontade. Pois é no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nós Tu te pedimos e Tu te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém. Eu queria ainda referir, Ana, vais desligar ou já está desligado? Ainda não podes desligar, então. Eu gostaria de referir que para alguns irmãos tinha sido falado que na próxima